Meu nome é Marina e tenho 35 anos. Nada me preparou para o que vi naquela noite. Meus pais, ambos com 70 e poucos anos, tremiam de frio do lado de fora da minha própria porta, com os lábios arroxeados. Enquanto isso, lá dentro, meus sogros davam um jantar elegante para um monte de desconhecidos. Meu pai segurava o peito, a cicatriz da cirurgia recente escondida sob camadas de roupa que não eram suficientes contra o frio cortante. Minha mãe mal conseguia ficar em pé, a artrite piorada pela baixa temperatura. O que aconteceu em seguida mudou tudo para todos nós. Antes de continuar, me diga de onde você está assistindo. Por favor, curta e se inscreva para saber como garantir que eles jamais machucariam minha família novamente. Durante a minha infância, meus pais me deram tudo o que podiam, mesmo com os nossos meios modestos. Meu pai trabalhou em 2 empregos por 20 anos seguidos. As mãos dele estavam sempre calejadas do trabalho, mas eram gentis quando seguravam as minhas. Minha mãe fazia milagres com cada centavo, garantindo que eu nunca sentisse a falta de dinheiro na mesa do jantar. Quando fui aceita na faculdade com uma bolsa parcial, eles esvaziaram a poupança sem hesitar. Nesses 4 anos, nunca reclamaram dos sacrifícios que fizeram. Aos 60 e poucos anos, meu pai desenvolveu problemas cardíacos que culminaram em uma ponte de safena tripla há apenas 8 meses. A recuperação dele foi constante, mas frágil, exigindo medicação diária e um cuidado especial com o nível de atividade física. A artrite reumatoide severa da minha mãe piorou progressivamente na última década, tornando tarefas simples como abrir portas ou segurar xícaras cada vez mais difíceis. Apesar dos desafios, eles mantinham a independência, morando na mesma casa simples no bairro de Jaçanã, onde cresci, a apenas 15 minutos da minha nova casa. Nossas tradições de família permaneciam fortes, mesmo com a minha carreira agitada. Os almoços de domingo eram sagrados, e eu ligava para eles todos os dias, geralmente durante a pausa para o almoço. Eles se enchiam de orgulho dos meus sucessos profissionais, emoldurando meu primeiro cartão de visitas e colocando-o em destaque na geladeira. Quando consegui minha primeira promoção, meu pai chorou de alegria, dizendo que eu tinha superado todos os sonhos que ele tinha para mim. Conheci o Marcelo em um congresso de marketing há 7 anos. Ele trabalhava para uma agência concorrente, mas me conquistou completamente durante um debate em que fomos palestrantes. A confiança e a ambição dele eram parecidas com as minhas, e a paixão em comum por estratégias de marketing criativo nos conectou instantaneamente. Depois de trocarmos cartões, marcamos um café que virou um jantar e, por fim, um romance avassalador. Em 1 ano, estávamos casados em uma cerimônia que, olhando para trás, tinha sinais de alerta que eu preferi ignorar. O começo do nosso casamento parecia um sonho. Apoiávamos a carreira um do outro, comemorávamos as vitórias juntos e compramos um pequeno apartamento em Pinheiros, que passávamos os fins de semana reformando e decorando. O Marcelo preparava café da manhã aos domingos antes de irmos para a casa dos meus pais. Naquela época, ele parecia gostar de verdade dos meus pais, levando os cafés especiais que meu pai gostava e ajudando minha mãe com pequenos reparos em casa. Os primeiros sinais de alerta surgiram de forma tão sutil que os ignorei. O Marcelo sempre atendia às ligações dos pais, não importava o que estivéssemos fazendo. E as opiniões deles pareciam ter mais peso do que as de qualquer outra pessoa, incluindo a minha. Meus primeiros encontros com meus sogros, Dona Ana e seu Paulo, deveriam ter me dado mais sinais de alerta do que deram. Eles chegaram à nossa festa de noivado com roupas de grife combinando, olhando para a casa simples dos meus pais com um desdém mal disfarçado. Dona Ana comentou como era charmoso ver uma vida tão simples nos dias de hoje, enquanto seu Paulo perguntava sobre o plano de previdência do meu pai e ria de forma zombeteira. Durante os preparativos do casamento, eles fizeram questão de controlar os aspectos que tradicionalmente pertencem à família da noiva, questionando cada decisão que eu tomava sobre as flores, o local e o buffet. Você claramente nunca foi a um casamento de verdade, minha querida. Dona Ana me disse quando escolhi flores do campo para o meu buquê. Deixa que eu resolvo isso para você não passar vergonha com o Marcelo.
O Marcelo minimizava o comportamento deles, dizendo que a mãe dele era especial e me garantindo que as intenções deles eram boas. Eles só querem o melhor para nós, ele dizia depois de comentários especialmente cruéis. Eles vêm de um mundo diferente. Eu acreditei nele porque queria acreditar, me convencendo de que eles se acostumariam comigo e com a minha família com o tempo. Minha carreira decolou mais rápido que a do Marcelo, embora eu tomasse o cuidado de nunca ressaltar isso. Depois de 5 anos de trabalho dedicado na minha agência de publicidade, consegui um grande cliente farmacêutico que transformou o nosso portfólio. Minha estratégia de campanha inovadora me rendeu uma promoção significativa e um bônus por desempenho considerável. Quando liguei para o Marcelo para dar a notícia, os parabéns dele pareciam sinceros, mas quando cheguei em casa com champanhe, ele estava de mau humor. Ótimo trabalho, ele disse, quase sem tocar na taça. Acho que preciso melhorar para acompanhar você. Sugeri usar meu bônus como entrada de uma casa, algo que tínhamos discutido teoricamente, mas nunca tínhamos levado a sério. A ideia pareceu reanimar o humor do Marcelo, e ele imediatamente ligou para os pais para compartilhar a notícia. Naquele fim de semana, seu Paulo chegou com impressões de bairros que ele considerava aceitáveis, todos bem acima do nosso orçamento planejado. Quando mencionei opções mais acessíveis, Dona Ana fez um gesto condescendente na minha mão. É por isso que a riqueza de gerações é importante, minha querida. Você pensa pequeno porque é isso que você conhece. Apesar da interferência deles, encontramos uma casa perfeita no estilo chalé em um bairro de prestígio, que esticava nosso orçamento, mas ainda era possível com o meu bônus. Eu contribuí com 70% da entrada, um fato que o Marcelo me pediu para não mencionar aos pais dele. Eles simplesmente presumem que estou me saindo bem o suficiente para lidar com isso. Ele explicou. Para que decepcioná-los? A casa representava tudo pelo que eu tinha trabalhado minha vida inteira. 3 quartos para a nossa futura família. Um escritório para os trabalhos à noite e, mais importante, uma suíte de hóspedes no térreo, que seria perfeita para os meus pais, caso eles precisassem morar conosco no futuro. O Marcelo parecia menos entusiasmado com essa última parte, mas concordou que era prático. Durante a primeira visita à casa nova, meus sogros chegaram com um decorador que andou por cada cômodo, fazendo anotações sem pedir a nossa permissão. Dona Ana apontou todos os defeitos, desde a cozinha antiquada, que na verdade tinha sido reformada há apenas 5 anos, até o apertado quarto principal, que era 2 vezes maior do que o nosso quarto no apartamento. Vamos arrumar tudo isso, ela garantiu ao Marcelo. Eu não, o seu pai conhece pessoas que podem transformar este lugar. Quando a festa de inauguração se aproximava, passei semanas planejando uma celebração calorosa e íntima para comemorar esse marco. Escolhi a comida com cuidado para que meu pai pudesse comer, considerando as restrições alimentares dele, e organizei os assentos para acomodar a necessidade da minha mãe de elevar as pernas periodicamente. A lista de convidados incluía nossos amigos mais próximos, meus colegas de trabalho que tinham apoiado o meu crescimento profissional e, claro, as 2 famílias. 3 dias antes da festa, o Marcelo casualmente mencionou que a mãe dele tinha convidado alguns amigos da família para se juntar à celebração. Quando pedi detalhes, ele vagamente mencionou alguns casais que os pais dele frequentavam e me garantiu que seriam apenas mais 4 ou 5 pessoas. Cedi, querendo mais a harmonia do que o controle, mas uma inquietação crescente se instalou em meu estômago à medida que o dia se aproximava. A manhã da nossa festa de inauguração amanheceu clara e fresca, com aquele friozinho perfeito que torna a reunião em casa tão aconchegante. Acordei cedo, a empolgação borbulhando enquanto me preparava para mostrar a nossa nova casa. O Marcelo parecia distraído durante o café da manhã, checando o celular repetidamente e respondendo com monossílabos às minhas perguntas sobre buscar o buffet. Meus pais mandaram uma mensagem, ele finalmente disse, enquanto eu colocava a louça na máquina de lavar. Eles vão chegar mais cedo, talvez antes do horário oficial. Tudo bem, a festa estava marcada para as 6 da tarde, o que daria tempo para meus pais descansarem após as medicações da tarde e ainda voltarem para casa em um horário razoável. Agora eram apenas 10 da manhã. O quão mais cedo estamos falando? Perguntei, tentando manter meu tom leve. Talvez por volta das 3.
Eles querem ajudar a arrumar. Engoli minha primeira reação, lembrando a mim mesma que uma ajuda seria bem-vinda com tanta coisa para fazer. Eu tinha planejado buscar meus pais às 5:30, o que nos daria tempo para acomodá-los confortavelmente antes dos outros convidados chegarem. Deve dar certo, respondi, ajustando mentalmente meu cronograma. Apenas lembre-os de que meus pais vão precisar das acomodações que discutimos. O Marcelo acenou com a cabeça distraidamente, já digitando uma resposta para outra mensagem que chegava. Exatamente ao 12:45, enquanto eu arrumava uma travessa de vegetais, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei Dona Ana e seu Paulo, impecavelmente vestidos com roupas formais demais para uma festa de inauguração. Atrás deles estavam 6 casais, todos parecendo igualmente bem vestidos, segurando presentes embrulhados e garrafas de vinho. Surpresa! Dona Ana exclamou, passando por mim sem esperar por um convite. Pensamos em passar o dia aqui, todos estavam tão animados para ver a nova casa do Marcelo. Fiquei paralisada, enquanto essa procissão de estranhos entrava na minha casa. Dona Ana fazia as apresentações que eu imediatamente esquecia enquanto procurava o Marcelo. Ele saiu do nosso quarto, parecendo suspeitamente bem vestido também, cumprimentando os pais com um entusiasmo que sugeria que essa chegada antecipada não era surpresa para ele. "Querido", sussurrei quando finalmente consegui puxá-lo para um canto. "O que está acontecendo?" "Uma pequena mudança de planos", ele respondeu, ajeitando a gravata. "A mamãe achou que seria bom ter um almoço de verdade antes da reunião da noite. São pessoas importantes no círculo dos meus pais." Antes que eu pudesse responder, Dona Ana estava ao nosso lado criticando as decorações simples que eu tinha colocado na sala de estar. "Isso tem seu charme", ela disse, removendo um arranjo artesanal que minha mãe e eu tínhamos feito. "Mas eu trouxe decorações mais adequadas." Ela estalou os dedos, e seu Paulo carregou arranjos florais elaborados que devem ter custado centenas de reais cada um. Durante a próxima hora, assisti em silêncio atordoado enquanto minha festa cuidadosamente planejada se transformava. Dona Ana reorganizou os móveis, colocando fotos de família nas gavetas e as substituindo por arranjos artísticos que eu nunca tinha visto. Os amigos de seu Paulo trouxeram caixas de vinhos caros, fazendo comentários desdenhosos sobre as seleções que eu tinha comprado. "O Marcelo me disse que você ainda está desenvolvendo o seu paladar", um homem comentou enquanto colocava minhas garrafas de vinho fora de vista, debaixo do carrinho de bebidas. O verdadeiro choque veio quando uma van de buffet parou na nossa garagem e 3 garçons uniformizados começaram a descarregar equipamentos que eu nunca tinha pedido. "Tomamos a liberdade", seu Paulo explicou quando percebeu minha expressão confusa. "Suas travessas de supermercado foram gentis, mas não são apropriadas para os convidados que convidamos." Durante essa tomada de posse, o Marcelo me evitava, se ocupando em ajudar o pai a montar um bar improvisado na sala de jantar ou acompanhando os novos convidados em passeios pela casa. A cada minuto que passava, eu me sentia mais como uma estranha na minha própria casa. O ponto final foi quando ouvi Dona Ana se referindo à casa como o novo lugar do Marcelo, para uma mulher coberta de diamantes. "Nós sempre soubemos que ele acabaria morando nesse bairro", ela disse. "Claro, vai precisar de algumas reformas significativas se eles começarem uma família. A cozinha dá para usar, mas não está à altura." Seu Paulo se juntou a elas, acrescentando: "Estamos discutindo a conversão da suíte de hóspedes em uma biblioteca de verdade, um uso muito melhor do espaço." A suíte de hóspedes que eu tinha escolhido especificamente para os meus pais. Finalmente, encurralei o Marcelo no nosso quarto, onde ele inexplicavelmente estava trocando para uma camisa ainda mais formal. "O que está acontecendo?" exigi. "Quem são essas pessoas? Por que sua mãe está tirando nossas coisas e falando sobre planos de reforma que nunca discutimos?" "Marina, você está exagerando", ele disse, a voz baixa, mas irritada. "Essas são pessoas influentes que podem ajudar a nossa carreira. A mamãe está apenas empolgada e talvez tenha se exagerado um pouco, mas a intenção é boa." "Exagerado, Marcelo? Há garçons na nossa cozinha que eu não contratei. Sua mãe está falando em tirar a suíte de hóspedes que planejamos para os meus pais. E por falar nos meus pais, preciso sair logo para buscá-los." Um lampejo de algo como pânico passou pelo rosto de Marcelo. Sobre isso, a mamãe achou que seria melhor se seus pais viessem em outro momento.
Essa reunião ficou mais formal do que planejamos. Olhei para ele, o gelo se formando no meu peito. Meus pais estão vindo. Esta é a nossa festa de inauguração, não um evento social da sua mãe. Estou saindo para buscá-los em 20 minutos e espero que você garanta que eles sejam bem-vindos. Dona Ana apareceu na porta como se fosse convocada pela nossa discussão. Está tudo bem aqui, Marcelo? O deputado Silva está perguntando sobre o seu trabalho na campanha do Thompson. Já vou, mamãe, Marcelo respondeu, se virando de mim sem resolver a nossa conversa. Antes de sair, encontrei o Marcelo novamente, cercado pelos amigos do pai. Estou indo buscar meus pais agora. Por favor, lembre-se que o papai precisa de acesso fácil à medicação dele na geladeira, e a mamãe vai precisar da cadeira especial dela com as almofadas. Claro, claro, ele concordou distraidamente. Talvez ainda estejamos almoçando quando vocês voltarem, é só virem para o quintal. Enquanto eu dirigia para a casa dos meus pais, meu celular vibrou com uma mensagem do Marcelo. Pequena mudança de planos. A gente explica quando você voltar. Liguei imediatamente, mas a chamada foi para a caixa postal. Tentei de novo, com o mesmo resultado. Meus pais estavam esperando, vestidos com suas melhores roupas de domingo. Minha mãe tinha ido ao cabeleireiro especialmente para uma ocasião. Meu pai usava com orgulho o suéter que eu tinha dado a ele no Natal passado. A casa está pronta para a grande revelação? O pai perguntou enquanto eu ajudava a mãe a entrar no carro. Parece maravilhosa. Está maravilhosa, menti, sem querer preocupá-los. Todo mundo está animado para ver vocês dois. O nó no meu estômago apertou enquanto dirigíamos de volta, minhas ligações para o Marcelo continuando a não serem atendidas. Quando entramos na nossa rua, imediatamente senti que algo estava errado. A entrada da garagem e ambos os lados da rua estavam alinhados com carros de luxo que eu não reconhecia. Um jovem, no que parecia ser um uniforme de manobrista, estava na entrada da nossa garagem, parecendo confuso quando parei o carro. Desculpe, senhora. A garagem está cheia. A senhora está aqui para o jantar dos Goulart? Esta é a minha casa, eu disse, um arrepio percorrendo meu corpo que não tinha nada a ver com a queda da temperatura. O manobrista pareceu envergonhado e se afastou, permitindo que eu entrasse na última vaga perto da garagem. Música e risadas ecoavam da casa, muito mais do que as 12 ou mais pessoas que eu tinha deixado lá. Minha mãe olhou para mim com confusão. Nossa, quantos convidados você chamou, minha querida? Não tantos assim, admiti, ajudando-a a sair do carro enquanto meu pai saía lentamente do banco do passageiro. Nós nos aproximamos da porta da frente, meu pai já respirando com dificuldade depois da curta caminhada. A temperatura tinha caído significativamente com o pôr do sol, e percebi que ambos os meus pais tremiam um pouco em seus casacos leves, apropriados para uma transferência rápida do carro para a casa, mas não para um tempo prolongado ao ar livre. Toquei a campainha, ouvindo o toque ecoar lá dentro, mas ninguém veio atender. Toquei de novo, depois bati com firmeza, observando através do vidro bisotado as figuras passarem pela entrada, claramente ouvindo, mas ignorando a nossa presença. Talvez eles não consigam ouvir por causa da música, minha mãe sugeriu, puxando o casaco com mais força. Bati mais forte, depois tentei a chave na fechadura, apenas para descobrir que ela não funcionava mais. A constatação me atingiu como um golpe físico. Alguém tinha trocado as fechaduras da minha própria casa. Vou ligar para o Marcelo, eu disse, tentando manter o pânico fora da minha voz enquanto discava o número dele novamente. Foi direto para a caixa postal. Mandei uma mensagem. Estamos lá fora. A porta está trancada e minha chave não está funcionando. O papai precisa entrar agora. Nenhuma resposta. Passaram 5 minutos. Depois 10. Meu pai, que tinha uma boa cor mais cedo, agora estava pálido. E eu percebi ele pressionando a mão no peito do jeito que ele fazia quando tentava esconder o desconforto. Pai, o senhor está bem? Perguntei, indo para o lado dele. Só um pouco ofegante, ele disse, mas eu podia ouvir a tensão na voz. Talvez precise me sentar um pouco. Minha mãe estava visivelmente tremendo agora. O vestido e o casaco finos dela não eram páreo para a noite que esfriava rapidamente. Os lábios dela tinham um tom azulado que disparou alarmes na minha mente. Vou tentar a porta dos fundos.
eu disse, ajudando meu pai a se sentar no degrau da varanda antes de levar minha mãe para o lado da casa. O quintal tinha sido transformado em uma extensão da festa, com aquecedores aquecendo os convidados elegantemente vestidos, que bebiam champanhe sob luzes de corda que eu nunca tinha visto antes. Através das grandes janelas da cozinha, eu podia ver garçons em trajes formais, arrumando comida em travessas. Não havia sinal do Marcelo, mas Dona Ana estava perto da churrasqueira, gesticulando dramaticamente enquanto sua plateia ria na hora certa. Bati na porta dos fundos. Um garçom se aproximou, parecendo irritado com a interrupção. A entrada é pela frente, ele disse secamente. Este é um evento particular. Esta é a minha casa, eu disse, minha voz subindo. Meus pais estão congelando lá fora e meu pai tem um problema cardíaco. Por favor, abra a porta. O garçom parecia incerto, olhando por cima do ombro para uma Dona Ana. Ela percebeu o alvoroço e se aproximou, o rosto dela escurecendo quando me viu. Marina, ela disse através do vidro, sem fazer nenhum movimento para abrir a porta. Achei que o Marcelo tinha explicado que tivemos que fazer alguns ajustes na lista de convidados. Este é um jantar importante para os sócios de negócios do Paulo. Dona Ana, abra a porta agora, exigi. Meus pais estão lá fora, está congelando e meu pai precisa da medicação dele que está na geladeira. Este realmente não é um bom momento, ela respondeu, tendo a audácia de parecer ofendida. Talvez você possa levar seus pais para jantar em outro lugar e voltar mais tarde. Devemos terminar por volta das 11. Olhei para ela incrédula, incapaz de processar o nível de crueldade que estava testemunhando. Através da janela, vi o Marcelo, com um copo na mão, rindo com um grupo de homens na sala de estar, completamente alheio à nossa situação. Quando voltei para a frente, encontrei meu pai sentado no degrau, a respiração dele ofegante, enquanto minha mãe tentava esfregar as mãos para aquecê-lo. Uma mulher da casa vizinha se aproximou cautelosamente, carregando um cobertor. — Está tudo bem? Ela perguntou. — Notei que vocês estão aqui há um tempo. — Estamos trancados do lado de fora, expliquei agradecida, aceitando o cobertor e envolvendo-o nos ombros da minha mãe. Meu pai precisa da medicação cardíaca dele que está lá dentro. Meu pai tentou descartar minha preocupação, sempre querendo evitar uma cena, mas eu podia ver que ele estava em verdadeira angústia. A medicação dele estava na geladeira, onde eu a tinha colocado especificamente para que estivesse acessível durante a festa. Atingida pelo desespero, dei a volta na casa, procurando qualquer ponto de entrada. No lado mais distante, avistei uma pequena janela do porão que estava um pouco aberta. Seria apertado, mas eu não tinha escolha. Já volto, prometi aos meus pais, indo para a janela e empurrando-a para abrir totalmente. Eu me espremi pela abertura, raspando meu braço de forma dolorosa no batente e rasgando minha blusa no processo. Caí desajeitadamente no chão do porão, uma dor aguda na altura do tornozelo, mas a ignorei, subindo correndo as escadas para o andar principal. Saí do porão para uma casa que mal reconhecia. O espaço aconchegante e acolhedor que eu tinha cuidadosamente projetado tinha sido transformado em algo que lembrava um restaurante de alta classe. Nossos móveis tinham sido reorganizados ou substituídos por peças alugadas. Garçons circulavam com bandejas de aperitivos e um barman misturava drinks em um bar portátil montado na nossa sala de jantar. Sem parar para processar essa cena surreal, corri para a porta da frente, destrancando-a e abrindo-a para trazer meus pais para dentro. O rosto do meu pai agora estava assustadoramente cinza, e minha mãe não conseguia parar de tremer. Ajudei os dois a se sentarem no sofá, que tinha sido empurrado contra a parede para dar espaço às mesas de coquetel. Vou pegar a sua medicação, pai, eu disse, correndo para a cozinha, onde encontrei a minha geladeira cheia de comida e travessas que não me eram familiares. Localizei a medicação do meu pai, escondida atrás de uma bandeja de canapés, e corri de volta para ele, ajudando-o a tomá-la com as mãos trêmulas. Enquanto eu cuidava dos meus pais, percebi que a festa tinha parado ao nosso redor, com os convidados nos observando com expressões que variavam de curiosidade a desconforto. Dona Ana se aproximou, o rosto dela tenso com raiva mal contida. — O que significa esta invasão? Ela sibilou baixo o suficiente para que apenas eu pudesse ouvir. — Temos o assessor do governador aqui esta noite. Invasão? Levantei para encará-la. Minha voz estava mais firme do que eu me sentia. Esta é a minha casa, Dona Ana. A minha casa que eu paguei. Vocês trancaram meus pais para fora
em temperaturas congelantes. Meu pai tem um problema cardíaco. A senhora entende isso? Claramente houve um mal-entendido, ela disse de forma desdenhosa. O Marcelo mencionou que você poderia trazer seus pais, mas presumimos que seria mais tarde, depois do jantar. Este não é um momento apropriado. Momento apropriado? Eles ficaram do lado de fora por quase 30 minutos, porque alguém trocou as minhas fechaduras sem me avisar. Os olhos de Dona Ana se estreitaram. A segurança neste bairro exige precauções adequadas. O Marcelo concordou que as fechaduras precisavam ser trocadas. Onde está o Marcelo? Exigi, examinando a sala. Dona Ana gesticulou vagamente em direção à cozinha, discutindo oportunidades de negócios com os associados do Paulo. Eu agradeceria se você não os perturbasse com este assunto doméstico. Encontrei o Marcelo na cozinha, copo na mão, envolvido em uma conversa animada com 3 homens mais velhos. O rosto dele caiu quando me viu, um lampejo de culpa rapidamente substituído por irritação. Marina, ele disse, a voz excessivamente alegre. Estava apenas contando a esses cavalheiros sobre a nossa abordagem de marketing para clientes de saúde. Meu pai quase desmaiou lá fora, eu disse. Alguém trocou nossas fechaduras. Por que você não atendeu o seu celular? Marcelo olhou nervosamente para os homens ao lado dele. Deve ter havido um mal-entendido. Achei que tínhamos conversado sobre seus pais virem em outro momento, já que a festa se tornou mais um jantar de negócios. Não, Marcelo, nós não conversamos sobre isso. E mesmo que tivéssemos, você deixou meus pais ficarem lá fora no frio por meia hora. Os lábios do meu pai estavam azuis. Você está exagerando, ele murmurou, me afastando dos companheiros dele. Ainda não está tão frio assim, é só outubro. Como se para pontuar a futilidade da sua declaração, um alvoroço surgiu na sala de estar. Corremos para lá para encontrar meu pai caído contra minha mãe, o rosto contorcido de dor. Pai! Gritei, passando pelos convidados assustados para alcançá-lo. Peito dói! Ele ofegou, agarrando a blusa. Minha mãe olhou para mim, as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ele diz que sente como se fosse o último ataque cardíaco. Sem hesitar, peguei meu celular e liguei para o resgate, dando a eles o nosso endereço e a condição do meu pai. Ao meu redor, a festa parou de forma desconfortável, com os convidados observando o drama se desenrolar com taças de vinho ainda nas mãos. Dona Ana apareceu ao lado do Marcelo, sussurrando furiosamente. Isso não pode esperar, você está nos envergonhando na frente de todos. Me virei para ela, o celular ainda pressionado contra a minha orelha. Meu pai pode estar tendo um ataque cardíaco porque você o deixou no frio. A senhora entende isso, Dona Ana? Ele pode morrer. Seu Paulo apareceu ao lado da esposa, o rosto dele vermelho de bebida ou de raiva. Olha aqui, mocinha, não há necessidade para a histeria. Seu pai parece bem para mim, só um pouco ofegante. Os paramédicos chegaram em minutos, passando pela multidão de convidados para chegar ao meu pai. Eles rapidamente avaliaram a condição dele, determinando que ele estava mostrando sinais de hipotermia e estresse cardíaco. Enquanto se preparavam para levá-lo para o hospital, ouvi o seu Paulo reclamando com o Marcelo sobre a cena que estávamos causando. Fui na ambulância com meus pais, segurando a mão trêmula da minha mãe, enquanto ela assistia os paramédicos trabalharem no meu pai. A emergência do hospital nos recebeu imediatamente, levando meu pai para o tratamento, enquanto uma enfermeira gentil ajudava minha mãe, que também estava mostrando sinais de exposição ao frio. Por quanto tempo eles ficaram lá fora nessas temperaturas? O médico me perguntou depois de examinar meu pai. Pelo menos 30 minutos. Eu respondi, vergonha e raiva lutando dentro de mim. Talvez mais. Ele balançou a cabeça. Com o histórico cardíaco dele e a idade, isso foi perigosamente longo. Vamos monitorá-lo durante a noite. A temperatura do corpo dele ainda está abaixo do normal, e estou preocupado com a pressão sobre o coração dele. Minha mãe foi tratada por hipotermia leve, recebendo cobertores quentes e bebidas quentes até que o tremor dela parasse. Ela se recusou a deixar o lado do meu pai, então a equipe trouxe uma poltrona reclinável para o quarto dele, onde ela poderia descansar confortavelmente. Por volta da meia-noite, enquanto eu estava sentada, assistindo meus pais finalmente dormirem em paz, meu celular tocou. Era o Marcelo. Você vem para casa em breve? Ele perguntou, como se estivesse perguntando sobre um atraso no trânsito, e não sobre uma emergência familiar. Meu pai vai ficar no hospital para observação durante a noite,
respondi, mantendo a voz baixa. Vou ficar com eles. A festa está terminando, ele disse. Sua saída dramática foi o assunto de conversa. Saída dramática? Repeti, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Marcelo, meu pai poderia ter tido outro ataque cardíaco. Você entende isso? A mamãe disse que ele estava apenas com frio e cansado. Você sabe como seus pais exageram nos problemas de saúde para chamar a atenção? Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Um último fio de lealdade ou amor ou o que quer que estivesse mantendo nosso casamento unido. Marcelo, eu disse, minha voz calma apesar da tempestade que se formava dentro de mim. Não esteja lá quando eu voltar para casa amanhã. Estou falando sério. Você está sendo irracional, ele respondeu. A mamãe e o papai se deram ao trabalho de organizar este jantar para o meu benefício, para o nosso benefício. O mínimo que você poderia fazer é ser grata pelo envolvimento deles. Grata? Eles trancaram meus pais para fora da minha casa e quase mataram meu pai. Sua mãe reorganizou a nossa casa sem permissão. Seu pai trouxe estranhos que me trataram como uma funcionária. E você ficou parado e permitiu tudo isso. Foi um mal-entendido, ele insistiu. Se seus pais tivessem ligado para confirmar o horário... Desliguei, incapaz de suportar mais uma palavra de suas justificativas ilusórias. Olhando para os meus pais vulneráveis em suas camas de hospital, tomei uma decisão que mudaria a vida de todos nós. Isso nunca, jamais aconteceria novamente. Quando voltei para a nossa casa na tarde seguinte, tendo garantido a condição estável do meu pai e a alta confortável planejada para o dia seguinte, encontrei meus sogros ainda lá. Os restos da festa tinham sido em sua maioria removidos, presumivelmente pelos garçons, mas a evidência da noite permaneceu na forma de manchas de vinho no nosso tapete novo e marcas de cigarro na mesa de centro de madeira que tínhamos cuidadosamente selecionado juntos. O Marcelo estava sentado na bancada da cozinha, parecendo exausto, mas desafiador. Dona Ana e seu Paulo ocupavam o nosso sofá da sala de estar, ambos com expressões de dignidade ferida, como se eles fossem as vítimas nesta história. Finalmente decidiu voltar para casa, vejo. Dona Ana me cumprimentou, o tom dela sugerindo que eu tinha saído em uma aventura frívola, em vez de uma vigília no hospital. A ignorei, me dirigindo diretamente ao Marcelo. Como meu pai está? Você se deu ao trabalho de ligar para saber? O Marcelo teve a decência de parecer um pouco envergonhado. Eu imaginei que você me avisaria se houvesse alguma mudança. Dona Ana se levantou, alisando a calça impecável. Bom, agora que este pequeno drama se acalmou, devemos discutir o jantar. Apesar da sua saída infeliz, foi bastante bem-sucedido. O assessor do deputado Silva mencionou a possibilidade de conectar o Marcelo com a equipe de mídia deles. Olhei para ela, me perguntando se eu tinha entrado em algum universo paralelo onde a decência humana não existia. Meu pai está no hospital por causa de você e a senhora quer falar sobre oportunidades de networking? Agora, Marina, seu Paulo interveio, vamos manter a perspectiva. Seu pai tem problemas de saúde. Isso não é culpa nossa. Se alguma coisa, você deveria ter considerado a condição dele antes de trazê-lo para um evento noturno. Um evento noturno na minha própria casa, que eu especificamente planejei com as necessidades dele em mente, antes de vocês o sequestrarem completamente. Nós não sequestramos nada, Dona Ana disse com um aceno autoritário de mão. Simplesmente elevamos uma simples reunião para algo benéfico. O Marcelo concordou com as nossas adaptações. Me virei para o meu marido. É verdade? Você concordou em trocar as fechaduras sem me avisar? O Marcelo se mexeu desconfortavelmente. A mamãe achou que a nossa segurança precisava ser melhorada. Eu ia te dar as novas chaves, mas com todos os preparativos, acabei esquecendo. E os garçons, o manobrista, os 40 estranhos na nossa sala de estar? Eu posso ter mencionado para a mamãe que íamos fazer uma pequena festa de inauguração. Ele admitiu. Ela se ofereceu para ajudar a torná-la especial. Especial? Repeti, a incredulidade aumentando. Marcelo, eles tomaram conta da nossa casa, removeram nossos itens pessoais e trataram meus pais como intrusos indesejados. Como algo disso é especial? Dona Ana fez um som desdenhoso. Sua sentimentalidade é charmosa, mas impraticável, minha querida.
Esta casa tem potencial para ser um espaço de entretenimento de verdade. Esses pequenos artesanatos e fotos de família são adoráveis para áreas privadas, mas não para salas públicas. Salas públicas? Esta é uma casa privada, Dona Ana, a nossa casa. Claro que é, minha querida. Ela respondeu de forma condescendente. Mas o Marcelo sempre entendeu a importância de manter certos padrões. O pai dele e eu temos um círculo social grande que pode ser extremamente vantajoso para vocês dois. Você sabia que eles estavam planejando isso? Perguntei diretamente ao Marcelo. Ele não me olhava nos olhos. A mamãe mencionou a possibilidade de dar o jantar anual deles aqui, já que agora temos mais espaço. Não percebi que seria na noite passada. E quando você soube? Quando você percebeu o que eles estavam planejando? O Marcelo hesitou. Quando eles chegaram mais cedo com os primeiros convidados, mas para essa altura tudo já estava em andamento. E você não pensou em me ligar para me avisar que a nossa festa de inauguração tinha se transformado em um evento de networking dos seus pais? Eu sabia que você ficaria chateada, ele disse, como se isso explicasse tudo. A magnitude da traição dele me atingiu em ondas. Não apenas a festa, mas a fundamental falta de alinhamento dos nossos valores e prioridades. Quem era este homem que podia deixar os sogros dele tremendo no frio enquanto ele bajulava estranhos, que valorizava a escalada social dos pais em detrimento da decência humana básica? Vou arrumar uma mala, eu disse calmamente. Não posso ficar aqui esta noite. Não seja dramática, Marina. Dona Ana interveve. Todo casamento tem ajustes. O Marcelo está simplesmente equilibrando as obrigações familiares. Obrigações familiares? Me virei para ela, não mais me preocupando em esconder meu desprezo. É assim que a senhora chama o fato de colocar a vida do meu pai em perigo? O de humilhar a minha mãe? De tomar conta da nossa casa sem permissão? Nós fizemos um favor a você. Seu Paulo disse, a voz dele dura. Esta casa estava claramente acima do seu nível de experiência. O Marcelo mencionou como você insistiu em cuidar da decoração sozinha, apesar das nossas ofertas de trazer profissionais. Enquanto eu subia para arrumar as malas, ouvi o sussurro encenado da Dona Ana para o Marcelo. Talvez esta casa tenha sido ambiciosa demais para alguém da formação dela. Não há vergonha em admitir que não se está à altura da situação. Arrumei as malas rapidamente, pegando apenas o essencial, ciente de que o Marcelo me observava da porta, mas sem fazer nenhum movimento para me impedir. Quando fechei o zíper da minha mala, ele finalmente falou. Para onde você vai? Para verificar como estão meus pais. Depois para a casa da Vanessa, eu respondi, nomeando minha amiga mais próxima. Não me ligue a menos que seja uma emergência de verdade. Dona Ana apareceu atrás do Marcelo, a expressão dela de preocupação treinada. Fugir nunca resolveu nada, minha querida. Pela minha experiência, as jovens esposas muitas vezes ficam sobrecarregadas com as responsabilidades de manter uma casa adequada. Passei por eles sem responder. Minha mente já estava mudando da dor emocional para o planejamento estratégico. Isso não era mais sobre uma festa arruinada ou mesmo uma traição de confiança. Meus pais tinham sido colocados em perigo físico real. E a crueldade casual com a qual meus sogros ignoraram este fato revelava uma toxicidade que eu não podia mais ignorar. No apartamento da Vanessa naquela noite, desabei completamente, liberando as lágrimas que eu tinha segurado por causa dos meus pais. Entre soluços, expliquei a sequência surreal de eventos, observando a expressão dela mudar de confusão para horror. Eles trocaram as suas fechaduras? Ela repetiu incrédula. Sem te avisar? E deixaram seus pais lá fora? Eles agem como se eu estivesse exagerando, eu disse, aceitando o lenço que ela ofereceu, como se fosse apenas um mal-entendido, em vez de uma exclusão deliberada. Vanessa, uma advogada especializada em direito da família, mudou para o modo profissional. Isso não é apenas errado, Marina. É potencialmente ilegal. Você pagou 70% dessa casa. Eles não podem trancar você para fora ou fazer modificações sem o seu consentimento. O dia seguinte trouxe outra camada de traição. Checando as nossas contas conjuntas online, descobri que o Marcelo tinha retirado uma quantia significativa, quase R$40 mil, 3 dias antes da festa, sem nenhuma discussão ou notificação. Uma ligação para o nosso banco confirmou que a retirada tinha sido feita pessoalmente pelo Marcelo, citando melhorias na casa como o propósito.
No mesmo dia, encontrei um recibo de e-mail na nossa conta compartilhada na nuvem para serviços de buffet no valor de R$ 22.000, cobrado no nosso cartão de crédito conjunto e endereçado ao seu Paulo, não ao Marcelo ou a mim. Minha colega Olivia, que se tornou uma amiga próxima durante meus anos na agência, me conectou com o escritório de consultoria financeira do irmão dela. Você precisa se proteger? Ela insistiu. Se eles vão fazer isso, quem sabe o que mais eles podem tentar? O consultor financeiro confirmou meus medos. A retirada do Marcelo tinha limpado a maior parte das nossas economias. A boa notícia, ele notou, é que o seu nome é o principal na hipoteca, já que você deu a maior parte da entrada. Isso te dá certos direitos, independentemente do que acontecer a seguir. Nos dias seguintes, enquanto meu pai se recuperava e eu dividia meu tempo entre o hospital e o quarto de hóspedes da Vanessa, descobri mais evidências dos planos dos meus sogros. A irmã do Marcelo, com quem eu sempre mantive um relacionamento cordial, embora distante, ligou inesperadamente. Fiquei sabendo do que aconteceu, ela disse, soando genuinamente preocupada. Eu sinto muito. Eles fizeram a mesma coisa com meu marido, e eu há 3 anos. Ela explicou que a dona Ana e o seu Paulo tinham um padrão de se inserir nas casas e relacionamentos dos filhos, geralmente depois de grandes compras ou eventos de vida. No caso dela, eles se mudaram temporariamente após o nascimento do primeiro filho dela e ficaram por 8 meses, gradualmente tomando conta de cada aspecto da casa. Eles convenceram o James de que eu estava sobrecarregada demais para tomar decisões. Ela disse, se referindo ao marido dela. Quando eles foram embora, o James e eu mal estávamos nos falando, e eu não tinha voz na minha própria casa. Essa conversa cristalizou algo que eu tinha sentido, mas não tinha articulado completamente. Esta não era uma violação de limite única, mas o começo de uma tomada de poder sistemática. As reformas na suíte de hóspedes que Dona Ana tinha mencionado não eram apenas conversa, mas um plano real, provavelmente para criar espaço para estadias prolongadas ou até mesmo uma residência parcial na nossa casa. Com essa percepção, a minha dor começou a se transformar em algo mais produtivo, raiva justa e determinação. Não se tratava mais apenas de salvar o meu casamento, que honestamente poderia estar além do reparo. Se tratava de proteger meus pais, meus bens e meu futuro de pessoas que tinham demonstrado que não tinham respeito pelos meus limites ou pelo meu bem-estar. Depois de uma semana de planejamento estratégico com a Vanessa e consultas com consultores financeiros e legais, eu estava pronta para recuperar o que era meu. Escolhi uma terça-feira de manhã, quando sabia que o Marcelo estaria no trabalho, e combinei de me encontrar com um chaveiro na casa com uma escolta policial, algo que a Vanessa tinha sugerido, dada a situação de troca de fechaduras. Sou a proprietária principal. Eu expliquei ao oficial compreensivo que me acompanhou. Meus sogros trocaram as fechaduras sem o meu conhecimento ou consentimento enquanto eu não estava em casa. O chaveiro fez um trabalho rápido de trocar cada fechadura e código de segurança na casa. Lá dentro, descobri evidências que confirmaram minhas suspeitas. O armário do quarto de hóspedes continha sacos de roupas da dona Ana, e o balcão do banheiro exibia os produtos caros de cuidados com a pele dela, cuidadosamente arrumados, como se ela estivesse planejando uma estadia prolongada. Mais perturbador foi o que encontrei no escritório do Marcelo. Uma pasta rotulada Modificações na Casa continha orçamentos de empreiteiros para grandes reformas, incluindo a completa mudança do propósito da suíte de hóspedes para uma biblioteca e planos para converter nosso escritório em outro quarto de hóspedes, presumivelmente para visitantes de sua escolha. O mais chocante foi um formulário de mudança de endereço parcialmente preenchido para o seu Paulo e a dona Ana, listando a nossa casa como a nova residência deles. De acordo com as datas em vários documentos, esses planos estavam em andamento desde logo depois que fechamos a compra da casa, sem uma única palavra para mim. Com as fechaduras garantidas e as evidências documentadas, agendei uma reunião com o Marcelo, Dona Ana e seu Paulo no escritório da minha advogada. Um território neutro, onde as emoções pudessem ser contidas dentro dos limites profissionais. Isso é completamente desnecessário. Seu Paulo se vangloriou quando eles chegaram claramente desconfortáveis naquele ambiente. Assuntos de família devem ser tratados em particular.
Concordo, minha advogada respondeu suavemente. Infelizmente, quando as fechaduras são trocadas sem consentimento e quantias significativas são retiradas sem discussão, passamos de um desentendimento familiar para um território legal potencial. Eu tinha preparado uma apresentação clara e factual do que tinha ocorrido, desde a tomada de posse, da nossa festa de inauguração, até as contas de hospital para o cuidado do meu pai. Enquanto eu falava, a expressão do Marcelo mudou de defensiva para incerta, enquanto os pais dele permaneceram inexpressivos. Os R$40 mil que o Marcelo retirou foram parcialmente justificados por pagamentos a garçons e equipe do evento. Concluí. Os fundos restantes devem ser devolvidos à nossa conta conjunta dentro de 48 horas, ou prosseguiremos com uma ação legal formal. Isso é absurdo, Dona Ana interveve. O Marcelo estava simplesmente garantindo fundos para melhorias necessárias na propriedade, melhorias que aumentariam substancialmente o valor dela. Melhorias nunca discutidas ou aprovadas pelo titular principal da hipoteca. Minha advogada apontou. E quanto aos eventos daquela noite, temos documentação médica do dano causado ao pai da Marina, o que poderia potencialmente constituir um caso de negligência de idoso. Essa frase ecoou como uma bomba na sala. Negligência de idoso trazia sérias consequências legais e sociais, especialmente para pessoas como Dona Ana e seu Paulo, que valorizavam sua posição na comunidade acima de tudo. Não houve negligência, seu Paulo protestou. Era uma noite fria, não o meio do inverno. Minha advogada silenciosamente colocou o relatório médico do meu pai na mesa, onde termos como estresse cardíaco precipitado por exposição e sintomas hipotérmicos estavam claramente destacados. O Marcelo, que tinha permanecido em grande parte em silêncio, finalmente falou. O que você quer, Marina? Apenas me diga o que você quer para resolver isso. Eu tinha pensado bastante sobre isso, equilibrando minha raiva com considerações práticas. Primeiro, a devolução completa de todos os fundos retirados sem consentimento mútuo. Segundo, um acordo por escrito de que nenhuma modificação será feita na nossa propriedade sem aprovação documentada de nós dois. Terceiro, seus pais não terão acesso sem supervisão à nossa casa sob nenhuma circunstância, e quaisquer visitas devem ser acordadas com antecedência. Quarto, o pagamento de todas as despesas médicas que surgiram como resultado daquela noite. Isso é extorsão, Dona Ana sibilou. Isso é prestação de contas, corrigi, e não é negociável. Para a surpresa de todos, incluindo possivelmente a dele, o Marcelo ficou do meu lado. Vamos devolver o dinheiro, ele disse calmamente, e cobrir as contas médicas, é claro. A mudança na posição do Marcelo claramente chocou os pais dele. O rosto do seu Paulo ficou vermelho escuro, enquanto Dona Ana ficou completamente pálida. Marcelo, você não pode estar considerando essas exigências ridículas, ela disse, a voz dela subindo. Depois de tudo que fizemos por você, das conexões que fornecemos... A senhora deixou os pais dela no frio, mamãe, o Marcelo respondeu, suando cansado. O pai dela poderia ter morrido. Como isso se pareceria para as suas preciosas conexões? Aquela reunião marcou um ponto de virada, não apenas na minha estratégia, mas no próprio Marcelo. Nos dias que se seguiram, enquanto os fundos eram devolvidos e os acordos formalizados, ele começou a fazer terapia individual por minha insistência. O terapeuta, especializado em dinâmicas familiares, o ajudou a reconhecer padrões de manipulação que tinham definido o relacionamento dele com os pais desde a infância. Eles controlavam tudo. Ele me disse durante uma das nossas reuniões, cuidadosamente neutras para discutir a logística, minhas escolas, meus amigos, o caminho da minha carreira. Qualquer coisa que se desviava da visão deles era recebida com a retirada de amor e aprovação. Eu nunca percebi o quão profundo isso era, até que o Dr. Harrison começou a me perguntar sobre as minhas primeiras memórias de fazer escolhas. Embora essa percepção ajudasse a explicar o comportamento dele, ela não o desculpava. A confiança, uma vez quebrada, não pode ser instantaneamente restaurada por meio de uma explicação. Mantive meu arranjo de moradia separado na casa da Vanessa enquanto considerava minhas opções. O aspecto mais satisfatório da resolução veio na forma de consequências sociais e comunitárias para Dona Ana e seu Paulo.
A notícia do incidente se espalhou pelo círculo social cuidadosamente cultivado deles, com a escolha precisa das palavras da minha advogada: negligência de idoso, carregando um peso particular. Convites para eventos sociais importantes de repente pararam de chegar. Cargos de diretoria não foram renovados silenciosamente. A moeda que eles mais valorizavam, a posição social, experimentou uma inflação significativa. A irmã do Marcelo entrou em contato novamente, desta vez com outros irmãos na ligação. Todos compartilhando histórias semelhantes de violações de limites e manipulação. Pela primeira vez, talvez, eles falaram abertamente sobre padrões que tinham experimentado individualmente, mas nunca reconhecido coletivamente. Essa terapia familiar, por assim dizer, pareceu fortalecer a decisão do Marcelo de estabelecer relacionamentos mais saudáveis com os pais. Quanto ao nosso casamento, ele ficou em um equilíbrio delicado. A quebra fundamental de confiança, quando o Marcelo escolheu os desejos dos pais dele em detrimento do meu bem-estar e, pior, da segurança dos meus pais, criou um abismo que não era fácil de preencher. No entanto, a vontade dele de reconhecer o erro e tomar medidas concretas em direção à mudança deixou a porta aberta, mesmo que por pouco, para uma possível reconciliação. Eu entendo se você quiser se divorciar de mim, ele disse durante uma conversa particularmente honesta. O que aconteceu é imperdoável. Mas eu quero que você saiba que estou comprometido em mudar, quer a gente fique junto ou não. Eu nunca mais quero ser essa pessoa novamente. Eu tinha os papéis de divórcio preparados, mas não protocolados, um plano de contingência, em vez de uma intenção imediata. Enquanto o Marcelo continuava a terapia e mantinha os limites apropriados com os pais, eu me permiti considerar a possibilidade de reconstruir, em vez de descartar o nosso relacionamento. A confiança leva tempo, meu próprio terapeuta me lembrou. E não tem problema se proteger enquanto você avalia se essa confiança pode ser totalmente restaurada. 6 meses depois daquela noite fatídica, nossas vidas encontraram um novo padrão. A saúde do meu pai se estabilizou, a função cardíaca dele voltando ao normal com a medicação e os cuidados adequados. A artrite da minha mãe permaneceu desafiadora, mas administrável, e o trauma emocional daquela noite tinha se desvanecido, embora não tivesse desaparecido por completo. Nossa casa, agora verdadeiramente o meu santuário, tinha sido recuperada cômodo por cômodo. As decorações formais que Dona Ana tinha instalado foram doadas ou devolvidas, substituídas por itens que refletiam o meu gosto e o nosso estilo de vida real. Minha carreira continuou a prosperar, com a perspectiva ganha através da crise pessoal estranhamente melhorando o meu discernimento profissional. As prioridades ficaram mais claras, e eu me vi mais capaz de distinguir entre assuntos verdadeiramente importantes e meras urgências. Minha equipe notou e respondeu positivamente a esse estilo de liderança evoluído. O relacionamento com meus pais se aprofundou através do nosso trauma e recuperação compartilhados. Os almoços de domingo voltaram, agora alternando entre a casa deles e a minha, criando novas memórias para se sobreporem às dolorosas. Meu pai, que nunca foi de discussões emocionais profundas, encontrou maneiras de expressar os sentimentos dele através de pequenos gestos, como me trazer café preparado exatamente como eu gostava, ou me mandar artigos que ele achava que poderiam me interessar. Nós nunca duvidamos que você faria as coisas direito, minha mãe me disse durante um momento de tranquilidade. Mesmo naquela noite, por mais assustados que estivéssemos, sabíamos que a nossa filha resolveria. A fé deles em mim se tornou uma fonte de força que eu utilizei durante os dias mais difíceis da reconstrução da minha vida. A sabedoria deles sobre perdoar sem esquecer, sobre estabelecer limites enquanto se mantém o coração aberto, me guiou enquanto eu navegava pelas complexas consequências. Quanto ao Marcelo, o nosso relacionamento passou pela sua própria transformação. Depois de 3 meses de separação, durante os quais ele manteve o compromisso com a terapia e o estabelecimento de limites apropriados com os pais, começamos o processo de reconciliação. Esta não foi a retomada automática do nosso casamento anterior, mas a cuidadosa construção de algo novo, e com sorte mais forte. Eu nunca os enfrentei antes. Ele admitiu durante uma das nossas sessões de aconselhamento. Não de verdade. Eu achei que estava mantendo a paz, encontrando compromissos, mas na verdade estava apenas evitando o conflito a todo custo.
incluindo o custo da sua confiança e da segurança dos seus pais. A jornada não foi nem suave, nem garantida. Estabelecemos um acordo de relacionamento detalhado com expectativas e limites claros, particularmente em relação aos pais dele. A dona Ana e o seu Paulo foram autorizados a ter contato supervisionado limitado, apenas com consequências imediatas para quaisquer violações de limite. A primeira visita foi estranha e tensa, mas necessária para estabelecer que as velhas dinâmicas não seriam toleradas. Sua casa é adorável, minha querida. Dona Ana disse com um esforço óbvio, o elogio parecendo estranho na boca dela. Obrigada, eu respondi, simplesmente, sem buscar ou esperar mais. Como parte do nosso acordo, eles foram obrigados a fornecer uma restituição financeira por todas as despesas médicas relacionadas àquela noite. Este reconhecimento tangível do dano causado não era negociável do meu ponto de vista, independentemente de qualquer reconciliação emocional que pudesse ou não ocorrer. A experiência me transformou de maneiras que eu nunca imaginei. Descobri reservas de força que eu não sabia que tinha e aprendi que ser firme não é o mesmo que ser rígido. Estabelecer limites não é um ato de vingança, mas de autopreservação e proteção para aqueles que eu mais amo. No trabalho, me encontrei em um papel natural de mentoria, particularmente para mulheres mais jovens que navegavam por relacionamentos profissionais complexos. Sem compartilhar todos os detalhes pessoais, pude oferecer orientação sobre como reconhecer a manipulação, estabelecer limites apropriados e se defender de forma eficaz. Você parece diferente, minha colega Jordana observou depois de uma reunião de cliente particularmente desafiadora, onde eu tinha mantido a minha posição apesar da pressão significativa, mas certa de si, de alguma forma. Aprendi que proteger o que importa não é egoísmo, eu respondi. É necessário. Criar um novo normal exigiu tempo e esforço intencional. Nossa casa gradualmente se tornou um verdadeiro reflexo dos nossos valores, em vez de uma vitrine ou um campo de batalha. Amizades de apoio, como as com Vanessa e Olivia, se aprofundaram através da crise, enquanto relacionamentos mais superficiais naturalmente desapareceram. Encontrei um equilíbrio mais saudável entre a ambição profissional e o bem-estar pessoal, não mais medindo o sucesso apenas através de conquistas profissionais. A perspectiva ganha, ao quase perder meu pai, deixou cristalino o que realmente importava na vida. A lição mais profunda foi entender que a família é definida por respeito e cuidado, e não apenas por laços de sangue ou legais. As pessoas que realmente merecem um lugar na sua vida são aquelas que honram seus limites e valorizam o seu bem-estar. Às vezes, essas pessoas são parentes e às vezes são amigos que se tornam família por escolha. Defender a si mesmo e aos seus entes queridos não é um ato de vingança, mas de autopreservação necessária. Os limites que criamos protegem o amor em vez de diminuí-lo, criando espaços seguros onde relacionamentos genuínos podem florescer sem manipulação ou medo. Quando a crise acontece, ela revela o verdadeiro caráter e as prioridades de todos os envolvidos. Esta clareza dolorosa, embora inicialmente devastadora, acaba por fornecer as informações necessárias para construir uma vida alinhada com valores autênticos, em vez de expectativas externas. Olhando para o futuro, me concentro em criar um futuro construído sobre respeito genuíno e cuidado mútuo. A jornada foi difícil, mas necessária, e eu carrego adiante não o amargor, mas a sabedoria, não a raiva, mas o discernimento sobre quem merece um lugar no meu círculo íntimo. Você já teve que se defender de membros da família que cruzaram seus limites. O que você aprendeu com a experiência? Eu adoraria ouvir as suas histórias nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, por favor, curta e se inscreva no meu canal para mais experiências da vida real e lições aprendidas. E lembre-se, compartilhar essas histórias ajuda outras pessoas a reconhecerem e a enfrentarem situações semelhantes em suas próprias vidas. Obrigada por estarem aqui comigo nesta jornada. Mantenham-se fortes, estabeleçam limites saudáveis e protejam o que realmente importa.